Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, a família de vocês também. E vamos para a aula de hoje, dia 19 de agosto. Estamos estudando climatologia, certo? E vamos para o que seria a parte 3, então, desse capítulo, tá? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para vocês acompanharem os slides comigo. Nós temos, então, estamos no capítulo 5, né, do livro 2, Climatologia, e aí eu estou chamando então de parte 3, essa parte aí do capítulo que nós vamos estudar então as mudanças climáticas, tá? Bom, vamos lá, mudanças climáticas. Como nós vimos no começo, lá na parte 1, eu falei um pouco da diferença de tempo e clima, né? Falamos então que tempo é o estado momentâneo da atmosfera, enquanto o clima é aquele padrão de comportamento da atmosfera, né? Que é analisado em cerca de 30 anos. Então, ele é um padrão, trata-se de um padrão de comportamento da atmosfera. Porém, existem mudanças no clima, mesmo ele sendo um padrão. Muitas vezes, em períodos mais longos, acontecem, então, interferências e mudanças nesses padrões, né? Então, o clima, ele muda também. O clima muda, porém, ao longo de períodos muito... em períodos muito longos, né, de tempo. Então, não é de um dia para o outro que um padrão se transforma, e sim em milhares, né, de anos, normalmente. Então, nós temos, é natural, e aí os cientistas já comprovaram, que existe no planeta ciclos, né, ciclos glaciais e interglaciais do planeta. Naturalmente, isso acontece. Né? Então, nós temos aí os períodos glaciais, que apresentam as temperaturas médias mais baixas, né? E ciclos interglaciais, que aqui atinge, né, essas médias térmicas um pouco mais elevadas. Aliás, bem mais elevadas, né? Então, nós temos essa alternância entre ciclos interglaciais e glaciais. Nós estamos num ciclo interglacial, né? Que as temperaturas estão mais elevadas. Só que a tendência seria agora, então, que entrássemos novamente num círculo interglacial. Então, que as temperaturas estivessem abaixando, diminuindo. E não é o que a gente está vendo. A gente está vendo, então, as temperaturas médias do planeta aumentarem. Né? E aí, isso então, essas mudanças, como eu estava dizendo, né, são naturais, esses ciclos glaciais e interglaciais, porém, existem essas mudanças naturais e também as mudanças causadas pelos seres humanos, né, pela ação humana na transformação da natureza. E aí nós temos alteração nesses ciclos naturais também. Então, nós temos essas mudanças climáticas que chamamos de antropogênicas, tá? Que é o caso aí do aquecimento global, por exemplo, né, que mostra que estamos indo numa tendência contrária ao ciclo natural, entre outras que nós vamos falar na aula de hoje, tá? Mudanças no poder de alterar a natureza, né, provocando o aceleramento das mudanças climáticas. Então, é justamente isso que nós temos feito, né? Os seres humanos, então, têm esse poder aí de provocar transformações, de alterar cada vez mais a dinâmica natural, e isso provoca mudanças, isso altera, né, o equilíbrio global, e isso provoca mudanças, tá? Nós vamos começar falando, então, né, como eu disse, existem as mudanças climáticas naturais e antropogênicas. Nós vamos começar falando de uma mudança climática natural, tá? Que é o caso aí do El Niño. Não tem razão, não tem causa antropogênica. O El Niño, ele é um fenômeno atmosférico oceânico, né? Então ele acontece no oceano e o oceano interfere na dinâmica atmosférica e vice-versa, né? Acontece algo na atmosfera que altera o comportamento do oceano. Então estão diretamente relacionados. E o El Niño, ele é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Pacífico, né? Então aqui nós temos a costa oeste da América do Sul, e nós podemos ver aqui, ó, uma anomalia de temperatura positivo, certo? Então, a alternância chega até a 5 graus, 5,5 graus Celsius a mais, né, do que o normal para as temperaturas dessas águas. Então, aqueceu o Pacífico, nós observamos, então, o fenômeno do El Niño. Na verdade, ele é detectado, né, esse fenômeno ele é detectado pelo aquecimento do Pacífico.
E aí nós temos, então, esse nome, né, dado de Corriente del Niño, porque os peruanos, né, os pescadores peruanos que percebem essa alteração aqui nas temperaturas das águas do Pacífico, e eles deram o nome, então, de corrente do menino, né, ao ninho, em espanhol, em referência ao menino Jesus, uma vez que eles percebem esse fenômeno acontecendo próximo ao Natal, tá? E aí, como que eles percebem, né, o aquecimento dessas águas? Porque a pesca diminui, o volume de pescado diminui, porque tem menos fitoplâncton com a água aquecendo, os fitoplânctons, né, os plânctons, dos quais os peixes se alimentam, diminuem, eles não conseguem se reproduzir, tanto em águas mais aquecidas, e aí eles vão embora, vão para outros lugares procurar alimento, e aí diminui a pesca, né? Dessa forma, então, os peruanos, pescadores peruanos começaram a perceber esse fenômeno. Aqui nós temos, e aí, como eu disse, quando acontece o aquecimento do Pacífico, acontece uma mudança atmosférica. Na verdade, a gente vai perceber que acontece essa mudança atmosférica e aí a gente tem uma mudança no comportamento do oceano. Como eu disse, isso está diretamente relacionado. Mas vamos lá, o que acontece, né? Isso daqui são as condições normais de circulação da atmosfera e o comportamento do oceano, tá? O El Niño altera as condições normais, tá? Mas como são as condições normais? As condições normais são: temos aqui, né, o Oceano Pacífico com águas com temperaturas baixas, né? Porque temos aqui a passagem da corrente de Humboldt, por exemplo, que é uma corrente marítima fria. E aqui em cima, por conta dessa corrente marítima fria, forma-se um centro de alta pressão. Um centro de alta pressão, o ar subside e diverge. Se o ar subside e diverge, aqui não tem formação de nuvens, não tem chuvas, né? E aqui no centro aqui do continente, né, o continente sul-americano, nós temos um centro de baixa pressão, onde acontece, então, o ar convergindo e ascendendo. E aí aqui, esse centro de alta pressão, ele subside e diverge. Esse centro, né, de alta pressão, esse ar que está subsidindo aqui nesse centro de alta pressão, que se forma sobre o Oceano Pacífico próximo à costa da América do Sul, esse ar ele vai atravessar o Pacífico e vai encontrar um centro de baixa pressão lá próximo da Austrália, da Indonésia, e ali ele vai convergir, ascender, formando nuvens e precipitação. Lembrando que a circulação geral da atmosfera, ela está toda interrelacionada, né? Assim como uma cadeia. Então, se eu tenho uma mudança de algum centro de pressão atmosférico, né? Eu vou ter uma mudança aí em cadeia, né? Uma que vai se relacionar com a outra aí. Mas, enfim, temos aqui, então, um centro de baixa em cima do continente sul-americano, em cima do Oceano Pacífico, próximo à costa da América do Sul, um centro de alta e um centro de baixa se formando lá próximo da Austrália e Indonésia, certo? Aqui o Oceano Pacífico. O que acontece? E aqui temos, né? Com essa circulação dessa forma, então, como eu disse aqui, né? Essa célula aqui, ó, de circulação, é essa daqui, tá? O que acontece nesse caso? Então, nós temos aqui os ventos soprando, né? No sentido aqui para oeste, né? Como que eu sei? Que ventos são esses? São os ventos alísios, né? Então, nós temos essa direção do vento motivada pelos ventos alísios. Os ventos alísios são aqueles ventos constantes, né? Que se formam pelo deslocamento das massas de ar dos centros de alta pressão próximos a 30 graus de latitude e se encontram lá a cerca de próximo da linha do Equador, né, 0 grau de latitude, próximo ali à linha do Equador, esse ar se encontra e acende ali, né? Então ele está saindo das zonas dos trópicos, próximos a 30 graus de latitude, e indo em direção a próximo da linha do Equador, certo? E ali eles vão acender, formar nuvens. Esses ventos, então, que sopram para oeste, que fazem com que aconteça o fenômeno da ressurgência. O fenômeno da ressurgência que faz com que essas águas do Pacífico, né, temos a corrente de Humboldt, que essa água, por ser mais densa, ela fica, então, nas porções mais profundas do oceano,
Enquanto que as porções mais próximas aqui da superfície recebem a radiação solar, por exemplo, e têm temperaturas mais elevadas, né? Só que o que acontece? Os ventos alísios, quando eles sopram para oeste, fazem com que ocorra o fenômeno da ressurgência, né? A água fria da porção mais profunda aí do oceano vem para próximo da superfície, aqui justamente perto da costa da América do Sul, costa oeste da América do Sul. E aí, as águas aquecidas vão se juntar ali próximos da Indonésia, formando o centro de baixa pressão aqui e alta pressão aqui. Imagina como se fosse um ventilador, né? Então, imagina que eu tô aqui com meu ventilador na potência 2. Então, eu estou soprando aqui o ventilador em cima de uma bacia. Então, eu tenho uma bacia de água e um ventilador aqui na minha mão. Esse ventilador, então, está soprando e aí a água da superfície, né, a água mais superficial aí da bacia, ela vai na direção que o vento está soprando. E aí a água mais fria que está embaixo vem para a superfície, certo? Então, o meu ventilador na potência 2 é que seria aqui as condições normais. Quando acontece o El Niño, eu tenho a diminuição dos ventos alísios. Se diminui os ventos alísios, é como se eu estivesse ali com a minha bacia e o meu ventilador, e eu diminuo meu ventilador para a potência 1. E aí os ventos não vão soprar com a mesma força que estavam soprando antes. O que acontece? A água, o fenômeno da ressurgência não vai acontecer. A água não vai soprar no sentido contrário. A força do vento não vai ser suficiente para soprar essa água no sentido contrário. Então eu não tenho o fenômeno da ressurgência. Se eu não tenho o fenômeno da ressurgência, né, com a diminuição dos alísios, eu tenho então o aquecimento das águas aqui próximas. Na verdade, é que a água fria não está ressurgindo, né? E a água quente fica então próxima aqui da costa oeste da América do Sul. E aí eu tenho aqui, né, uma mudança, consequentemente, dessa circulação, faz com que haja uma mudança nas massas de ar, né? Nos centros de alta e baixa pressão atmosférico, por exemplo. Então, se aqui eu tenho um aquecimento das águas, ao invés de um centro de alta pressão, eu vou ter um centro de baixa pressão aqui se formando. E aí eu tenho, então, uma maior evaporação e precipitação. Eu vou ter um tempo aqui chuvoso e quente em condições de El Niño, certo? E aí esse centro de baixa pressão vai empurrar o centro de alta pressão, né, aqui para a região da Indonésia e da Austrália, fazendo com que aqui aconteça, né, e atue uma massa de ar seco, certo? Essa mudança aqui, que tem a ver com a diminuição dos ventos alísios e a transformação, o aumento das temperaturas do Oceano Pacífico, vai então causar essa diferença nas massas de ar, na circulação da atmosfera, e aí eu tenho então várias características, né, vários acontecimentos aí no planeta. Como, por exemplo, aqui no Brasil, em período de El Niño, nós temos a diminuição das chuvas no Nordeste, então tem um período ainda mais seco aqui no sertão nordestino. Eu tenho um aumento das temperaturas no Sudeste, né? Então eu tenho um calor mais intenso no verão aqui. E eu tenho o sul do Brasil mais chuvoso, um aumento de chuvas na região sul do Brasil, certo? Isso aqui no período do verão. E no inverno? O inverno de El Niño, nós temos então a diminuição das chuvas na Amazônia, então eu tenho uma massa de ar seco e quente atuando aqui, né? Então vai diminuir as chuvas um pouco, né? Não tão drasticamente como é da responsabilidade do desmatamento, por exemplo, tá? E temos chuvas intensas na região sul do Brasil. E um inverno mais quente também no Sudeste, tá? Aí temos a situação contrária do El Niño, que é a Laninha, né? A Laninha, o que é a Laninha? Na verdade, ela é o contrário do El Niño, mas na verdade ela se trata da intensificação das condições normais. Como assim? Então vamos lá. Voltando lá para minha bacia com meu ventilador. Estou com meu ventilador, condições normais. Ventilador na potência 2. A água superficial indo na direção do vento, fenômeno da ressurgência. Ventilador na potência 1,
situação de El Ninho, a água não vai mais na direção do vento, eu não tenho o fenômeno da ressurgência, aquecimento no Pacífico. Laninha é a intensificação das condições normais. Condições normais é o meu ventilador na potência 2. Então, a laninha é o meu ventilador na potência 3. Intensifica o normal. Né? Então, eu tenho um vento muito mais forte soprando para oeste. Consequentemente, o fenômeno da ressurgência vai ser ainda mais intenso, tá? Então, nós temos aqui os ventos alísios, o fenômeno da ressurgência se intensificando. Como consequência disso, eu vou ter, então, no período do verão aqui no Brasil, né? Eu tenho, então, um ar seco e frio aqui na costa oeste da América do Sul, lá próximo ao Peru, né? E aí nós vamos ter um verão com um aumento de chuvas no Nordeste e diminuição das temperaturas mais amenas aqui no verão, aqui no Brasil, na região Sudeste. Enquanto que o inverno, eu vou ter queda nos níveis de chuva do Sul, né? Um inverno mais seco no Sul. E aqui, ó, um frio intenso, né? Por conta do aumento do fenômeno da ressurgência na costa oeste da América do Sul, certo? O fenômeno do El Niño e da Laninha são fenômenos naturais, são mudanças climáticas naturais. Não se sabe exatamente, né, o que ocasiona esse fenômeno, mas que há uma relação aí entre atmosfera e oceano, certo? Então, a mudança de um e do outro vai, então, se relacionar e causar essas mudanças, certo? Vamos agora falar das mudanças. Então, essa foi uma mudança climática natural, e agora a gente vai falar das mudanças climáticas antropogênicas, tá? Ou seja, causada pelos seres humanos, que acontecem principalmente nas cidades. Então vamos começar aí pelas ilhas de calor. As ilhas de calor, elas se formam então sobre a área urbana, né, por conta de um aumento da temperatura média nos grandes centros da cidade, tendo como principais fatores. Então, essas ilhas de calor, elas se formam sobre a área da cidade, principalmente as regiões centrais, né, os centros urbanos, que tem uma temperatura média mais elevada do que o restante da cidade e o restante da região mesmo, principalmente a área rural. Por quê? Porque ali nós temos uma cobertura da superfície de asfalto e concreto predominantemente. Tanto o asfalto quanto o concreto, principalmente o asfalto, tem um albedo muito baixo, ou seja, a capacidade de refletir a luz é muito baixa. Se não reflete a energia do sol, o que ele faz? Absorve. Ele absorve essa energia e depois vai liberar em forma de calor, certo? Então, a cobertura da superfície. Temos também a poluição atmosférica, né? A poluição atmosférica que vai causar uma maior concentração dos gases do efeito estufa, né? Então, nós temos um efeito estufa ali mais intenso por conta da grande concentração de gases. Temos a baixa taxa de arborização, e as árvores, elas são muito importantes, principalmente na questão aí do microclima, né? Porque a presença de uma árvore, além dela estar absorvendo o gás carbônico, que é um gás do efeito estufa, ela libera oxigênio na atmosfera e ela transpira, né, no seu processo aí de fotossíntese e a evapotranspiração. Ela vai transpirar e essa água que ela transpira evapora, fazendo com que haja, então, uma maior concentração de vapor de água na atmosfera naquela região. E o vapor de água ali presente é responsável por diminuir as amplitudes térmicas, né? Então, não permite que a temperatura aumente tanto nem diminua tanto, tá? Além de funcionar aqui também, né, a presença da arborização, as árvores aumentam o albedo, né? Então, ao invés na verdade, a árvore, ela reflete também, né, parte da luz do sol, da radiação solar que ela recebe, mas a maior parte ela absorve para fazer a fotossíntese. Então, ao invés dessa radiação solar tá chegando no asfalto, por exemplo, sendo liberada em forma de calor por conta do baixo albedo, se tiver ali uma árvore, uma cobertura, né, de uma copa da árvore, ela vai pegar essa energia do sol para ela se desenvolver. Ela não vai armazenar e liberar em forma de calor, né? Altos índices de verticalização, então os prédios, né, vários prédios um do lado do outro,
dificulta a circulação atmosférica próxima à superfície, dificulta então com que esse ar quente, né, que nós seres humanos aqui também liberando calor, né, próximo à superfície, e próximo ao asfalto, que também está gerando calor, que esse ar circule. Então ele fica ali preso, formando essas ilhas de calor, né? Então nós temos aqui, como consequência, aqui tem um mapa, né, aí com as temperaturas aqui próximo à região central da cidade de São Paulo, município de São Paulo, né? Então nós temos aqui, né, próximo bem nos centros urbanos, nós temos as temperaturas mais elevadas em comparação à periferia e à zona rural já fora do município aí da região metropolitana, né? Então nós temos aqui, né, 24 graus Celsius, né? Próximo aqui é um corpo hídrico, com certeza, essa configuração aqui mostra que a gente tem rios aqui, 24 graus, enquanto que no centro aqui, ó, da cidade, 31 graus, né? O que acontece? Quando a gente tem, então, ilhas de calor, nós temos a alteração, como consequência, uma alteração no regime de chuvas das grandes cidades, né? Por quê? No caso aí de São Paulo, que a gente deu exemplo, temos lá a parte, né, da umidade que vem do Oceano Atlântico, que consegue chegar, né? Porque a gente sabe que parte dessa umidade fica na costa, né? Fica ali na Serra do Mar. O que consegue ultrapassar e chegar na cidade, né? Um ar úmido que vem do oceano, ele ascende ao se aquecer nos centros urbanos, né? Então, o que acontece? Ele vem, esse ar úmido, quando ele encontra essa ilha de calor, temperatura mais elevada aqui no centro da cidade, esse ar vai se aquecer, consequentemente ele vai subir, vai condensar, vira nuvem e precipita dentro da cidade. Isso prejudica, pode causar enchentes aqui, né, na cidade, por conta dos índices de chuva aumentarem. E aí esse ar úmido não consegue chegar na periferia, né, ou para além do centro urbano, onde existem os mananciais, as nascentes de água, as áreas de recarga dos aquíferos. E aí, então, nós temos enchentes na cidade, possivelmente, e seca nos mananciais. A água não chega lá onde está recarregando o aquífero, onde é a cabeceira do rio, para alimentar o rio, né? E essa água aqui podendo causar enchente na cidade. Tá? Então, essas são algumas das consequências das ilhas de calor. Além disso, da gente, né, sentir muito isso. Nós que moramos na cidade, principalmente quem mora no centro da cidade, já vai perceber esse aumento de essa temperatura mais elevada, né? O fenômeno da inversão térmica. A inversão térmica é um fenômeno natural, certo? Ele acontece naturalmente, tanto na área urbana quanto na área rural. Porém, nós fazemos com que, digamos que a ação humana faz com que esse fenômeno, que é natural, atue contra a nossa saúde. Por quê? Vamos lá, o que é a inversão térmica, né? A inversão térmica é uma inversão mesmo, né? Quando há a camada mais quente do ar, ela fica estacionada sobre a camada de ar mais frio. Isso é comum de acontecer em dias de inverno, né? Quando chega uma massa de ar polar, por exemplo, nós temos então uma massa de ar fria próxima à superfície, e em cima dela uma massa de ar quente fica estacionada, né? Como seria o fluxo normal? Aqui nessa imagem a gente consegue ver. O fluxo normal seria, então, mais próximo da superfície, mais calor, né? A verticalização, a concentração de pessoas. Nós temos um ar mais quente próximo da superfície. Esse ar mais quente, ele é menos denso, ele tende a ascender, a subir na atmosfera. E aí, quando ele atinge camadas mais elevadas, aí, né, quanto maior a altitude desse ar, menor a temperatura. Então, tende a ser ar quente, ar frio e ar mais frio ainda, quanto maior a altitude. Esse seria o fluxo normal. E aí, com isso, os poluentes todos, né, que estão aqui próximo da superfície, vão ascender e vão se dispersar. Porém, numa situação de inversão térmica, nós temos um ar frio que fica preso aqui próximo à superfície. E o ar frio, ele é mais denso, ele não tende a subir, ele tende justamente a ficar próximo da superfície. E aí, se eu tenho uma massa de ar quente em cima, esse ar quente tende a subir e não a descer, né? Porque ele é menos denso. E aí, então, só que tem uma massa de ar frio embaixo. E aí, naturalmente, por conta da altitude, um ar mais frio
né, sobre essa massa de ar mais quente. Então, essa inversão é sobre essas camadas aqui, né? O ar frio, que normalmente seria mais elevado, e o ar quente próximo da superfície, isso se inverte. Isso é comum em dias de inverno. Só que o que acontece, né? O processo natural ele se torna prejudicial em áreas muito industrializadas, com altos índices de poluição atmosférica, pois prejudica a dispersão dos poluentes. Se esse ar frio fica próximo da superfície, ele não vai acender, não vai dispersar. E toda a poluição dos carros, das fábricas que estão sendo liberados aqui, ficam presos aqui próximo da superfície. E com isso, nós temos esse ar poluído, né, que prejudica, além de frio, ele tá poluído, cheio de poluente, prejudicando principalmente o sistema respiratório, né, de nós aqui, seres humanos, e pode causar aí o chamado fenômeno do smog, tá? Smog, que seria então smoke, que é fumaça em inglês, mais fog, neblina, né? Então uma neblina de fumaça que se forma uma camada aí, né, de fumaça, que é a neblina, junto com a fumaça desses poluentes e poeira, né, do ar, e aí fica essa camada assim, né, não sei se vocês estão conseguindo visualizar nessa imagem, meio que essa camada, né, de poeira assim na cidade, prejudicando principalmente o sistema respiratório, né? Temos as chuvas ácidas, né? Na verdade, a chuva ácida também causada pela liberação de gases poluentes na atmosfera, né? Então, gases aí liberados, né, pelas indústrias, pelos carros, causando essa poluição e fazendo com que, então, o pH da chuva... Na verdade, a chuva já é ácida, né? O pH da água da chuva, ele já tem um pH ácido, só que esse pH ele vai diminuir, né? Aumentando então a sua acidez. E aí, o que acontece? A água evapora, e aí ela evapora, atinge níveis elevados da atmosfera, condensa, e quando o vapor de água ele vai reagir ele reage, né, nesse processo de condensação e precipitação da água, ele vai entrar em contato com esses gases poluentes que estão em suspensão na atmosfera. E aí, quando isso precipita, né, nós temos a água com pH bem baixo, né, bem ácido. E as principais consequências disso, professor, isso pode correr minha pele? Não, isso não acontece, porque a gente não fica exposto lá que nem a estátua aqui, né, coitada, que fica lá exposta e toma todas as chuvas ácidas e não ácidas possíveis. E aí, o que acontece? Com esse pH ácido da água, né, aí a gente tem vários casos de estátuas sendo corroídas, aí desmanchando, principalmente nos países bastante industrializados da Europa, por exemplo, né? Então, Inglaterra, Alemanha, por exemplo, né? É comum os fenômenos da chuva ácida. E também aconteceu isso no Brasil, né? Então, alguns lugares de alta industrialização, como foi o caso aqui, ó, do município de Cubatão, no estado de São Paulo, que foi atingido pela chuva ácida após um vazamento tóxico oriundo de uma empresa do polo industrial. Né? Então, o vazamento desse tóxico, né, na atmosfera fez com que acontecesse a chuva ácida, prejudicando aí a plantação, né? Então, vai prejudicar principalmente as plantações, né, as espécies vegetais aí, que elas sim vão ser corroídas, elas não saem correndo que nem a gente, né, tá chovendo, sai da chuva. Elas são obrigadas a ficar ali e acabam sendo prejudicadas, tá? E chegamos na famosa, né, aquela famosa mudança climática antropogênica, chamada então aquecimento global. Então falamos dessas mudanças climáticas a nível mais local, regional, né? E aí agora então a nível global, o aquecimento global. O aquecimento global é uma mudança climática antropogênica, ou seja, está sendo causada pela ação humana. A maior parte da comunidade científica mundial concorda com isso, tá? Sim, existem pesquisadores que dizem o contrário. E aí eles podem estar desenvolvendo, e a maioria deles está desenvolvendo pesquisa sendo financiada por grandes indústrias, né? Ou, enfim, pelo setor de agronegócio, que não quer então que essa verdade do aquecimento global seja dita e considerada, né? Porque isso implica perda de dinheiro por parte deles. E aí nós temos então o aquecimento global como uma consequência, né, da intensificação do efeito estufa. O efeito estufa,
aqui, né, como apresentado nesse slide, ele é um fenômeno natural necessário à sobrevivência humana no planeta. O efeito estufa, ele é extremamente benéfico, sem ele nós poderia não existir, né, vida na Terra. Então, ele é fundamental. Ele vai equilibrar as temperaturas, né, do planeta Terra. Só que o que acontece é que nós estamos aumentando cada vez mais as emissões de gás do efeito estufa. Então, o efeito estufa, que tinha lá uma determinada concentração de gases e fazia o seu trabalho tranquilamente, a gente está deixando ele mais poderoso. E deixando o efeito estufa mais poderoso, isso causa, então, intensificando esse processo, é isso que vai aumentar, fazer com que as temperaturas médias do planeta aumentem, certo? Como que funciona o efeito estufa? Então, nós temos aqui, né, a radiação solar, a energia solar entrando aqui pela atmosfera diariamente, né? Parte dessa energia é refletida, parte dessa energia é absorvida pela superfície e liberada em forma de calor, certo? Então, essa energia é absorvida pela superfície, parte dela reflete, parte dela é absorvida e liberada em forma de calor. Esse calor que é refletido pela superfície, parte dele se dissipa, vai embora para o espaço, parte dele é barrado, é retido pelos gases do efeito estufa. Então, os gases, principalmente o CO2, ele vai ser responsável por segurar esse calor aqui na atmosfera. E como eu disse, isso é fundamental, né, para manter o equilíbrio climático do planeta. Porém, se a gente deixa esse efeito, esse fenômeno aí mais poderoso, ele está cada vez mais segurando o calor, não deixando o calor ir embora. E entra calor, né? Na verdade, entra a radiação, energia solar que se transforma em calor todos os dias. Então é como se não parasse de entrar e a gente não está deixando esse calor nunca sair. E aí, então, nós temos o aumento das temperaturas, né? E os principais responsáveis por aumento dessas emissões de gás de efeito estufa na atmosfera é a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento, tá? Então, a retirada da cobertura vegetal, que tem um papel fundamental, porque quando acontece o desmatamento, uma árvore é cortada, por exemplo, além de liberar gás carbônico na atmosfera, ela deixa de sequestrar o carbono, né? Porque no seu processo de fotossíntese, ela absorve gás carbônico. E se ela deixa de absorver, né? Então, além de liberar a parte daquilo que ela armazenou durante a sua vida, ela deixa de absorver aquilo que a gente está emitindo pelas fábricas, pelos carros que estão queimando combustíveis fósseis diariamente, né? Pode causar grandes alterações nas dinâmicas climáticas, tendo como consequência o aquecimento global, caos climáticos, mudanças nos biomas e cada vez mais, gente, nós estamos causando desequilíbrio em algo, no caso a dinâmica atmosférica, que estava equilibrada. E a atmosfera, ela sempre vai buscar naturalmente se reequilibrar, o equilíbrio das energias. Nem que para isso tenha que acontecer fenômenos catastróficos, fenômenos naturais catastróficos para nós, né? Para nós seres humanos é catastrófico. Para a natureza, ela só está tentando buscar o reequilíbrio das energias que nós estamos tirando, percebe? Então, seria o fenômeno do aquecimento global que vai causar, né, muitos impactos. Na verdade, nem se fala mais, a ONU, ela não está nem mais... Lógico que estamos preocupados em reverter o aquecimento global, mas ele já é uma realidade. As temperaturas estão aumentando. Agora já há planos por parte dessas organizações internacionais de como lidar com as consequências disso, porque já é uma realidade, está acontecendo, né? E cada vez mais eventos extremos, eventos climáticos extremos, catastróficos, vão acontecer por conta de, né, nós estarmos cada vez mais tirando o equilíbrio da natureza, só que a natureza, ela é mais forte que o ser humano e ela vai se reequilibrar. Nem que para isso tenha que aí tirar grande parte de nós da jogada, né? Lógico que não diretamente, né, gente? Mas para a natureza se reequilibrar, ela precisa se defender, né? E ela precisa, muitas vezes, quanto maior o desequilíbrio, maior vai ser os eventos climáticos que vão tentar restabelecer o equilíbrio. E nós estamos no meio disso daí.
né, desses eventos de grandes proporções. E nós vamos ser cada vez mais prejudicados. Ninguém mandou, né? Causar problema. Agora aguenta. Na verdade, não é assim, né? Na verdade, por isso que existe um grande movimento internacional de mudança de hábito, de mudança de padrões de produção, porque é uma realidade. Isso interfere na disponibilidade de água, o calor, enfim, a distribuição do calor no planeta, disponibilidade de alimento, e isso vai afetar diretamente a existência da vida humana, tá? No planeta. Outro fenômeno aí, né, trata-se do rareamento da camada de ozônio. A camada de ozônio, como nós já falamos lá na frente, lá na primeira aula de clima, a camada de ozônio, ou ozonosfera, é a estratosfera. Essa camada logo acima da troposfera, a troposfera onde ocorrem os fenômenos climáticos, né? Logo acima dela, então, a cerca de 12 quilômetros até 50 quilômetros de altitude, nós temos essa camada da atmosfera, estratosfera, que tem uma grande concentração de ozônio. Só que esse ozônio, quando ele entra em contato com outros gases, como por exemplo os CFCs, né, utilizados antigamente bastante utilizados em sistemas de refrigeração, por exemplo, eles reagem com o ozônio e aí vão formando buracos, né? Na verdade, áreas onde a camada de ozônio ela fica mais rarefeita, com uma menor concentração de ozônio. E o que acontece? O ozônio é o responsável por barrar a entrada da radiação ultravioleta da atmosfera, para ela não chegar até aqui, nós que estamos abaixo, né, dessa camada de ozônio. Se eu estou deixando ela cada vez mais rala, essa camada de ozônio, cada vez mais vai entrar o raio ultravioleta. Né? E por isso nós temos tantos problemas, pessoas com problemas de câncer de pele, por exemplo, né, que tem, então, por conta da entrada dessa radiação, e por isso que todo mundo fala cada vez mais, a gente precisa usar protetor solar, precisa usar protetor solar. Por quê? Nós precisamos proteger a nossa pele com um produto, né, para não prejudicar a saúde da pele, a gente precisa passar um produto que antes, né, esse trabalho era feito por uma camada de ozônio, pela camada de ozônio que a gente está danificando. E, além disso, ela prejudica muito os fitoplânctons também. E os fitoplânctons, a radiação ultravioleta, né? E os fitoplânctons, eles são um dos principais sequestradores de carbono também da atmosfera, né? Junto com as florestas, os fitoplânctons, eles fazem também a fotossíntese, absorvem gás carbônico e liberam oxigênio. Então, se a gente diminuir a camada de ozônio, os fitoplânctons morrem. E aí a gente tem uma intensificação do efeito estufa também, tá? Gente, a aula de hoje é essa. Semana que vem, então, dia 26, nós temos aula ao vivo. Eu ainda não sei se eu vou, talvez eu libere um vídeo gravado e a nossa aula ao vivo. Não tenho certeza ainda de como vai ser, mas fiquem tranquilos que eu aviso vocês lá no grupo do WhatsApp e também no Facebook, tá? Na publicação lá da semana. Eu aviso vocês, a gente está pensando num horário aí, vai deixar tudo esquematizadinho, tudo quadradinho, redondinho para vocês, tá? Mas semana que vem, então, aula ao vivo. Tragam suas dúvidas. Se quiserem que a gente faça algum exercício juntos também, vou estar lá à disposição para a gente fazer os exercícios juntos e tirarem dúvidas que ficaram aí dessas últimas 3 aulas sobre climatologia. Beleza? Tchau, bons estudos e até semana que vem.